Números capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação. E os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel.
A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia chegou o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70.
Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de um ano com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos. Os carneiros, 60. Os bodes, 60. Os cordeiros de um ano, 60. Esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Números capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. E sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando os seus filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis.
segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Números capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata. De obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas, quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas. E erigia-se o tabernáculo até que esses chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Nessa ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Disse Moisés a Ababe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei. Antes, irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E, quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Números capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo?
pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. E não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas comereis um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de 1 dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. E estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote-Hataavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu,
Não ponha este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as suas cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos.